Saudações tricolores aos amigos ligados aqui neste distinto canal. Meu nome é Renan Reis, o Laranja, e hoje estamos aqui para falar de Criciúma 1, Fluminense também 1. Andrei, solta a vinheta. Vamos lá, meus amigos, fazendo um pequeno resumo aqui sobre o que foi a partida, é justo dizer que o Fluminense evoluiu de um jogo para o outro. A partida que nós fizemos contra o Criciúma foi melhor do que aquela que nós fizemos contra o Fortaleza. Isso quer dizer que o Fluminense jogou super bem? Claro que não, longe disso, mas o fato é que, ofensivamente, nós criamos mais oportunidades de gol e defensivamente nós sofremos menos. O Fluminense deu menos oportunidades para o time do Criciúma. Então nós vamos ver aqui como que isso funcionou na prática. Pessoal, o Fluminense criou a sua primeira boa oportunidade de gol logo ali aos 6 minutos de jogo, numa bonita jogada que de certa maneira prova que o Fluminense ainda tem a capacidade de chegar até o gol adversário, superando essa pressão na saída de bola. Nós vamos ver aqui que o Criciúma adianta suas peças, com realmente encaixes individuais, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores pressionando a saída de bola do Fluminense, e nós tivemos a calma para tentar sair jogando, não demos chutão, não utilizamos a bola longa, e no final das contas deu certo, porque a gente vai ver aqui que o Fluminense vai conseguir sair da pressão. O Thiago Santos aciona o Diogo Barbosa, que encontra aqui Paulo Henrique Ganso. Então a gente vê mais um jogador. O Criciúma jogou 6 jogadores dentro do seu campo de ataque, dentro do nosso campo de defesa, para tentar abafar ali a nossa saída de bola. Só que o Fluminense conseguiu sair jogando. E aqui a gente vê a ideia do Mano Menezes de certa maneira, porque o Fluminense não aglomera vários jogadores do lado da bola. O Fluminense está bem espalhado aqui. A gente vê a linha defensiva, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa. Os 3 meio-campistas, André, Martinelli e Ganso. E lá na frente nós veremos Keno aberto de um lado, Marquinhos aberto pelo outro e o John Kennedy no comando de ataque. Então é realmente uma ideia bem mais posicional do que aquela que nós víamos com o Fernando Diniz. E o que falar de Paulo Henrique Ganso, né, pessoal? Fez uma excelente partida ontem. E a gente vai ver aqui que se o Ganso dominasse essa bola, provavelmente ele ficaria encaixotado ou sofreria falta. Só que o Ganso realmente tem muita qualidade, dá um passe de letra. O John Kennedy toma a frente do marcador, abre ali para o Marquinhos, e aqui foi o que eu falei para vocês. Keno aberto de um lado, Marquinhos aberto de outro e o John Kennedy ali pelo meio. O John Kennedy aciona o Marquinhos e ele vai puxar o ataque do Fluminense, faz um belo drible aqui em cima do lateral esquerdo adversário, abre e faz o chute para a defesa do goleiro do Criciúma. Então a gente vê que foi uma bela jogada do Fluminense, uma jogada que nós conseguimos construir lá de trás, chegamos ao ataque e mostra que esse time ele ainda tem essa capacidade. E aí, meus amigos, o Fluminense ficou um tempinho sem atacar. A gente acabou errando muitos passes ali no meio de campo, o jogo ficou meio morno, até que aos 19 minutos o Fluminense consegue criar mais uma boa jogada, e aqui a gente vê a cobrança de lateral para o John Kennedy. O John Kennedy que mais uma vez não fez uma boa partida, perdeu muitas bolas lá na frente, mas nessa jogada ele foi bem. Ele briga aqui de costas, cai, levanta de novo e aciona o Marquinhos. O Marquinhos que dá muita profundidade ao time do Fluminense. Ele está sempre aqui atacando a última linha, está sempre dando essa opção pelo lado direito. Então é um jogador muito importante, acabou de voltar de lesão e a gente espera que ele embale e volte a jogar aquilo que ele jogou no início do ano, porque é um jogador que vai ajudar muito o Fluminense. A gente vai ver aqui que ele parte para cima do marcador, ele tem muita facilidade no 1 contra 1, né? Consegue jogar ali para o lado e faz a finalização. A finalização não foi boa, mais uma vez, né? Foi fraca, mas de qualquer maneira foi mais uma jogada que o Fluminense conseguiu fazer. Lembrando que contra o Fortaleza,
o Fluminense foi finalizar lá para o final do primeiro tempo. Aqui a gente ali com 19 minutos já tinha pelo menos chutado 2 bolas ao gol. Depois desse lance, pessoal, o Fluminense esfria novamente, fica um tempo sem atacar e vai chegar ao gol adversário novamente aos 29 minutos com o Ganso, em mais uma bela jogada do Fluminense. A gente vai ver aqui o Fluminense mais uma vez provando que consegue chegar ao gol adversário com a bola no chão, saindo jogando desde a defesa. E a gente vai ver o que aconteceu. O Fluminense aqui, ó, mais uma vez com a linha defensiva, Diogo Barbosa, Thiago Santos, Antônio Carlos e Samuel Xavier, com o André ajudando na saída. Aquela saída de 4+1. A bola bate aqui no Thiago Santos, o Fluminense troca passes. Quando a bola chega até o André, o Martinelli identifica o espaço aqui no entrelinhas, ocupa esse espaço e recebe a bola do André. E aquilo que eu falei para vocês, a linha defensiva, os 3 meio-campistas, André, Martinelli e Ganso, os 2 aqui no entrelinhas, e aqui no ataque, Marquinhos, Keno e John Kennedy. Bem posicional mesmo, 4-3-3 ali bem claro. Então o Martinelli ele identifica esse espaço aqui, ocupa, recebe a bola do André, um belo passe do André, e vai seguir, aciona o Keno. E aqui uma coisa importante, ó, o Fluminense pesa a área antes do cruzamento. Então a gente vê aqui os 2 meio-campistas, a gente vê o Martinelli, a gente vê o Ganso, a gente vê o ponta do lado contrário, que é o Marquinhos, e o JK. Então o Fluminense chega com 4 jogadores na área, sempre importante pesar a área antes desses cruzamentos. Keno faz o cruzamento e quase que o Paulo Henrique Ganso marca um verdadeiro golaço. Então, mais uma bela jogada do Fluminense nesse primeiro tempo. 1 minuto depois, pessoal, o Fluminense chega perigosamente de novo e quase marca ali um gol de cabeça. Nós sabemos que o nosso time não é muito forte nesse tipo de jogada, mas ontem quase fizemos um gol dessa maneira. E aqui a importância do Ganso, pessoal. O Ganso mais uma vez participando de uma jogada de perigo. Ele já havia participado daquela primeira jogada, quase marcou o gol ali de voleio e agora ele vai botar aqui a bola na cabeça do Martinelli. A gente vai ver que ele não cruzou para a área, ele realmente cruzou para o Martinelli, bota a bola ali, ó, na cabeça do Martinelli, ele sobe aqui no primeiro pau, sobe bem, faz o cabeceio, a bola bate ali no lamaçal e vai para fora. Então, nesse momento, o Fluminense ensaiava ali uma pressão e levava a perigo a meta do goleiro do Criciúma. E bem no momento que o Fluminense ensaiava uma pressão, o Criciúma chega perigosamente pela primeira vez. A gente vai ver aqui, ó, a bola bate no corredor lateral esquerdo. O André, ele dá combate aqui ao meio-campista do Criciúma. E aí quando o André sai, a gente já vê aqui, ó, aquele espaço entre os 2 volantes do Fluminense, entre o André e o Martinelli, tá bem? É uma das coisas que você pode fazer para criar esse espaço no meio de campo é justamente atrair um volante que joga por dentro para marcar aqui no corredor lateral. Bola bate ali no Bolasse. E aqui o que a gente vai ver, pessoal? O Samuel Xavier saindo no ponta, ele abandona a linha defensiva e vem marcar aqui o Bolasse. O André, ele continua naquele meio-campista e o Marquinho, ele está aqui no lateral do Criciúma, tá bem? Então, está tendo aqui esse encaixe de marcação pelo lado direito. O Bolasse joga aqui a bola no meio e o Keno vai sair aqui no combate para bloquear um eventual chute. Ele sai ali para marcar o jogador do Criciúma e o Martinelli nessa jogada ele vai mal. Porque o Martinelli ele precisa evitar que a bola entre aqui pelo meio, né? Então, como o Keno ele já estava mais ou menos fechando o chute, o Martinelli ele tem que fechar essa linha de passe. Ó. E ele não consegue. A gente vai ver que ele sai aqui e aí quando ele percebe que o passe vai entrar, ó, ele toma a decisão de tentar bloquear aqui essa linha de passe, mas aí é tarde demais.
Mateuzinho, que estava aqui por dentro, vai receber a bola. E aqui a gente vê que o Samuel Xavier ele está voltando para a linha defensiva. O André ainda está por aqui e o Marquinho também. A bola bate aqui no Mateuzinho e olha o espaço que tem aqui para essa bola chegar até o jogador do Criciúma. Quando o Samuel Xavier volta, já é tarde demais, ele não consegue evitar a entrada da bola por aqui. O Thiago Santos tenta pressionar e aqui o que vai acontecer? A gente viu o Diogo Barbosa fechando aqui a linha defensiva corretamente e o lateral do Criciúma vai ter total liberdade no desenrolar da jogada. Por quê? Porque na hora que o André balança lá para o lado direito, a linha média balança junto. Então, o André balança para o lado, o Martinelli também balança e o Keno, que deveria estar aqui, ele fecha pelo meio. Ele tenta pressionar o jogador do Criciúma que estava recebendo sozinho por aqui. É um movimento natural. Só que no desenrolar da jogada, olha o que vai acontecer. Ele vai receber com uma certa liberdade porque o Diogo Barbosa ele não vai conseguir fazer um salto aqui num tempo vantajoso. Então a bola bate, a gente vê que o Keno está voltando. E aí é difícil. Será que o Keno, diante do contexto da jogada, ele teria condições de sair daqui do meio e voltar para dar apoio aqui ao Diogo Barbosa, marcando o lateral direito do Criciúma? Não sei. O fato é que a jogada ela acontece rapidamente. Esses desequilíbrios eles vão se acumulando. O Keno ele ainda tenta voltar, mas já era. Vai sair o cruzamento aqui nas costas do Marquinhos, e o Bolassi cabeceia para fora. E aqui a gente vai ver uma coisa que virou rotina, né? O Antônio Carlos gritando com o Martinelli tentando ali argumentar. Talvez ele esteja reclamando, o Martinelli está fazendo um sinal aqui, talvez o Antônio Carlos esteja reclamando daquela hora que o Martinelli deixa a bola entrar pelo meio. 2 minutos depois desse susto, ali aos 35 do segundo tempo, o Fluminense vai chegar mais uma vez ao ataque. E aqui que eu falo para vocês da importância do Ganso. O Fluminense está aqui na saída de bola. A gente vê que dessa vez o Martinelli ele baixa para dar apoio, liberando o Diogo Barbosa. Então o Diogo Barbosa ele vai para uma faixa mais adiantada do campo. E aqui, pessoal, percebam como que o Ganso ele realmente é um maestro, né? Ele rege o time do Fluminense e ele provavelmente está pedindo para o Marquinhos, talvez John Kennedy, mas ele está pedindo para esses jogadores prenderem a última linha, para eles ficarem lá na última linha do adversário, gerando espaço aqui no meio. E é justamente o que vai acontecer. A gente vê aqui, que a jogada vai se desenrolar e o Ganso está falando de novo. Ele vai fazer novamente o movimento. O pessoal fica lá. A bola vem para o Martinelli. O Diogo Barbosa, que estava em uma região mais avançada, ele vai dar uma baixada aqui. E mais uma vez a importância do Ganso, né? Que o Ganso ele vai atrair a atenção de 2 jogadores. A bola vai para o André. O Mateuzinho dorme, ele não fecha aqui a linha de passe para o Diogo Barbosa. Ele deveria fazer esse movimento. E a bola vai para o Diogo Barbosa aqui. O Mateuzinho, quando ele vê, já é tarde demais. E por conta da movimentação do trio do Fluminense, lembra que o Ganso pede para eles ficarem aqui prendendo a última linha? Eles realmente fazem o que o Ganso pediu e olha só o espaço que surge aqui pelo meio. O Diogo Barbosa carrega, aciona aqui o John Kennedy no apoio frontal, ele faz ali o giro e finaliza. Finaliza sem perigo, é verdade, mas foi uma boa jogada do Fluminense. Mais uma boa jogada do Fluminense nesse primeiro tempo. Aos 42 minutos, o Criciúma tem a última chance do primeiro tempo. E a gente vai ver o que aconteceu aqui. O Fluminense adianta a marcação, tenta marcar a saída de bola do adversário. O zagueiro acha esse passe aqui no meio. E aí a gente está falando de quantos jogadores do Fluminense no campo de ataque.
1, 2, 3, 4, 5, 6 com o André. Até o Samuel Xavier vem aqui, ó, marcar o ponta deles. O André, nesse tipo de situação, poderia fazer a falta. Porque a partir do momento que esse jogador conseguir evoluir, é problema para o Fluminense, né? Então ele segue, o André não consegue desarmar, não faz a falta, a bola bate aqui no corredor lateral direito. O Samuel Xavier também não faz o desarme, não consegue parar a jogada. E aí, olha o que acontece, pessoal. Olha o tamanho do espaço que vai surgir por aqui. E aí eu quero que vocês prestem atenção na recomposição do Keno. A bola bateu aqui, a gente vai ver o Keno voltando em uma velocidade não condizente com o contexto da jogada. Está se desenhando aqui uma jogada super perigosa a favor do Criciúma. Então eu quero que vocês acompanhem aqui o Keno. Quando a bola bate no Bolasie, o Keno olha e aí ele vê o tamanho do problema. É nesse momento que ele vai dar o sprint. Ó, começou a dar o sprint. Só que aí o Diogo Barbosa já está contra dois jogadores. E aqui ele não sabe o que ele faz. Se ele marca a entrada da bola pelo corredor, se ele tenta travar o chute do Bolasie. No final das contas, ele escolhe marcar esse possível passe por aqui. O Keno não consegue chegar e o Bolasie solta uma pancada e quase marca o gol ali para a equipe do Criciúma. Que é a frustração do Diogo Barbosa, né, botando a mão ali no rosto. Enfim, o primeiro tempo acaba assim e agora a gente vai dar uma olhada aqui na segunda etapa. Continuando, pessoal, e aí nós chegamos ao segundo tempo. E a verdade é que o Fluminense começa melhor a segunda etapa. O Fluminense, se não conseguiu criar grandes oportunidades, pelo menos rondou ali a área do Criciúma, cruzou a bola na área. O Fluminense estava melhor no jogo. Só que, aos 8 minutos, o Criciúma vai ao ataque, tenta criar ali pelo corredor lateral direito. Um detalhe interessante, o Mateuzinho, ele cai aqui nas costas do Diogo Barbosa e o André, como primeiro volante, ele identifica essa movimentação e vem aqui colar no Mateuzinho. O Criciúma faz um 3-2 por aqui. O atleta consegue driblar o John Kennedy e joga a bola para a área. Pessoal, aqui não tem jeito, né? O Thiago Santos rebate muito mal. Ele simplesmente rebate nos pés do Mateuzinho. O Mateuzinho agora está aqui de frente para o gol. O André está até marcando o Mateuzinho, mas ele está aqui nas costas do jogador do Criciúma, dentro da área, o que quer dizer que ele tem que tomar muito cuidado nessa abordagem. Ele não pode marcar aqui o Mateuzinho, tentar fazer o desarme de qualquer jeito. Então o André ficou numa situação muito difícil aqui. A bola sobra para o jogador do Criciúma, ele faz a finalização. O Fábio faz uma boa defesa. Só que a bola sobra aqui novamente para o Mateuzinho e aí não tem o que fazer. E aqui a gente fica com aquela impressão de que deixaram o cara finalizar sozinho, ou duas vezes os caras finalizaram dentro da área. Só que é uma situação complicada porque a gente vê, quem está perto da jogada. Tá o Marquinhos, o André, o Samuel Xavier, o Antônio Carlos. Só que eles são muito condicionados pela primeira ação. Aqui o Antônio Carlos está se jogando aqui, tentando bloquear uma possível finalização desse jogador, do Mateuzinho. O Samuel Xavier ele vai tentar encurtar aqui no cara que vai finalizar. O Marquinhos está de olho no lateral esquerdo do Criciúma. E o André ele está abordando o Mateuzinho aqui por trás. Percebam que é tudo muito rápido. O Antônio Carlos está levantando na hora da finalização. O Samuel está tentando fazer aqui o bloqueio. Talvez o André pudesse acompanhar aqui o Mateuzinho. Ele dá uma parada. Talvez o Marquinhos, que já não está mais preocupado com o lateral, talvez ele pudesse correr aqui desesperadamente. Mas percebam que ele já está muito à frente. Ele toca e já faz esse movimento. Então, realmente, a situação é a seguinte.
o Thiago Santos não poderia ter cortado aquela bola do jeito que ele cortou. Ele acabou desequilibrando o sistema defensivo do Fluminense dentro da área e depois ficou muito difícil de marcar essa jogada. E aí, pessoal, o Fluminense sente o gol. O Fluminense passa por um momento de instabilidade ali na partida e o Mano Menezes resolve mexer no time ali aos 15 minutos. Ele tira Keno e John Kennedy, coloca Lucumí e Cauã Elias. E o Fluminense só vai reagir na partida, digamos assim, aos 27, numa jogada aqui de escanteio. O Ganso bate curto para o Samuel Xavier, ele devolve para o Ganso, que faz o cruzamento. E o Cauã Elias se posiciona muito bem aqui, acha o espaço livre e recebe essa bola, finaliza de primeira, não pega muito bem e o goleiro faz a defesa. A gente vê aqui que ele pegou mascado na bola. Se ele pega em cheio, fatalmente seria gol. Então, depois de muito tempo, o Fluminense finaliza ali aos 27. 2 minutos depois, ali aos 29, o Fluminense finaliza novamente com o Cauã Elias. E aí a sensação era de que o Fluminense havia entrado novamente no jogo, né? A gente vai ver aqui como foi o lance. O Ganso domina a bola, fica de frente para o jogo e acha aqui o Cauã Elias, que foi muito bem nessa jogada, olha só. Ele sustenta a pressão aqui de costas, domina para um lado e gira rapidamente para o outro, finalizando de esquerda, ali no meio de 4 jogadores do Criciúma. Então foi uma boa jogada do Cauã Elias, que entrou ligadíssimo no jogo. E aqui, meus amigos, a gente vai ver a chegada mais perigosa do Criciúma no segundo tempo após o gol, obviamente. Eles chegaram algumas vezes com perigo, só que foi marcado impedimento. Então essa jogada aqui, de fato, foi a jogada mais perigosa. Sai o contra-ataque, e aqui a gente está numa situação de 2-2. E olha o que vai acontecer, né? O Antônio Carlos ele vai manter aqui essa angulação para proteger a entrada da bola por aqui, né? E a ruptura desse jogador nas costas dele. Ele está correndo sempre na diagonal para dentro para proteger as costas. E o Thiago Santos ele está na cobertura aqui, marcando essa entrada do Mateuzinho. E olha só o que vai acontecer, pessoal. O jogador do Criciúma ameaça a jogar essa bola para o Mateuzinho. Olha o que ele vai fazer. Ele ameaça e dá um toque para o meio. Quando ele ameaça, os 2 zagueiros do Fluminense vão para o lado e ele vai para o outro. Consegue liberar um espaço aqui interessante, faz a finalização e o Fábio realiza ali a defesa. Então essa foi a principal chegada do Criciúma ali no segundo tempo, depois do gol. E aos 38, o Mano Menezes tira o Diogo Barbosa e bota o Esquerdinha. Substituição que mudaria ali os rumos da partida, já que o Esquerdinha entrou bem e participou do gol de empate do Fluminense. E aí, pessoal, após 4 minutos em campo, ali aos 42, o Esquerdinha já participa de uma jogada perigosa da equipe do Fluminense. A gente vai ver que é uma jogada envolvendo Esquerdinha, Lucumí e Cauã Elias. O Esquerdinha vai fazer um belo lançamento aqui para o Lucumí. Ele consegue ganhar na velocidade, bota na frente. E aqui eu quero que vocês percebam a movimentação inteligente do Cauã Elias. Porque, a princípio, ele ameaça atacar as costas desse zagueiro. Ele ameaça fazer essa trajetória. E aqui na metade do caminho, ele muda de direção, ataca a frente aqui do zagueiro e faz a finalização. Quero que vocês vejam o momento certinho que ele muda de direção. Está indo para as costas, mudou. Agora ele vai atacar a frente aqui do zagueiro, toma a frente, faz a finalização, uma bela finalização, e o goleiro acaba fazendo ali a defesa. Seria realmente um golaço. Então a gente vê que o Cauã Elias entrou muito bem, querendo o jogo, finalizando e mereceu o gol ali, fazer o gol de empate. A gente vai ver aqui como que aconteceu esse gol. É isso, meus amigos. Vamos ver como que o Fluminense fez o gol de empate contra o Criciúma. Aos 42, o Cauã Elias finaliza com perigo e logo aos 43 sai o gol do Flusão. A gente vai ver aqui que o Alexander está com a bola dominada,
tenta acionar o Lucumí, a zaga do Criciúma faz o corte, e aqui ó, era um contra-ataque do Criciúma, só que o Marquinhos Gabriel tenta fazer o passe e dá nos pés do André, o André faz a interceptação e a bola para com o Paulo Henrique Ganso. O que a gente vai ver aqui? Ó? O Lucumí está aqui mais à frente, o Cauã Elias está fora da área, ele arrasta aqui um zagueiro para fora da área. Então a gente vê que esse espaço aqui, ele está ocupado. O Cauã Elias vai fazer um movimento em direção à área, então ele vai levar o zagueiro aqui em direção à área e vai sobrar esse espaço que será ocupado pelo Alexander. O Alexander vai ali para o entrelinhas. O esquerdinha parte para a jogada individual, faz um belo drible para dentro, leva a bola. A gente vê o Alexander aqui já no entrelinhas e aqui vai acontecer a tabela entre esquerdinha e Alexander. Ó, o esquerdinha toca e sai para receber. Um movimento de um lateral ofensivo, lateral que tem força no ataque. Ó, o Alexander domina, já toca na frente para o esquerdinha. E aqui um movimento interessante de novo do Cauã Elias, né, ocupando as costas do lateral esquerdo do Criciúma, aqui sozinho, esperando o cruzamento. O esquerdinha faz a finalização e o Cauã Elias está ali para conferir, dá o carrinho e faz o gol do Fluminense, o gol salvador aí, que garantiu um empate importante lá em Santa Catarina. E o Fluminense quase fez o gol da virada com o Cauã Elias também. A gente vai ver aqui, ó, sai a bola longa, o André faz o corte, a bola bate aqui no Paulo Henrique Ganso, que ele já domina orientando para dentro, ó, e solta uma sapatada de fora da área para a bela defesa ali do goleiro do Criciúma. Então, quase que o Fluminense faz o gol da virada ali no finzinho do jogo. É isso, meus amigos, o caminho está aberto. Foi o que eu coloquei na thumb. Caminho aberto para que esses jogadores que entraram ontem tenham mais oportunidades no time titular, tenham mais minutagem nos jogos do Fluminense, porque ontem eles deram conta do recado em um jogo dificílimo. Eles entraram com o Fluminense perdendo um jogo fora de casa e eles foram lá e mudaram os rumos da partida. E eu acredito que o Mano já fará algumas mudanças no time titular para o jogo contra o Cuiabá, porque ontem na entrevista coletiva ele falou que ele vai escutar o campo. E ontem o campo gritou, né, pessoal? Não tem jeito. É isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado de mais essa análise. Se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se no canal, dê o like nesse vídeo. É muito importante que você deixe o like por aqui. E é isso. Estaremos juntos novamente após o jogo contra o Cuiabá na semana que vem. Beleza, galera? Grande abraço para vocês. Tamo junto e saudações tricolores. Valeu!